Teixeira. Joel, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por estar aqui conosco e certamente o encontro dessa noite vai ser enriquecido. Mas fala um pouquinho sobre você, sobre sua formação, o que você tem feito hoje em dia. Uma boa noite a todos, obrigado pelo convite, pastor, é muito bom estar aqui nessa noite. Eu sou terapeuta de família e coordeno o curso de pós-graduação em terapia de família do Instituto Famílias Funcionais, juntamente com a Faculdade FAEM. E então eu sou professor do curso de pós-graduação e também atuo a nível de consultório como terapeuta de família e de casal. Que maravilha. E tem uma associação também, né, que você está ligado a essa associação. Fala um pouquinho dessa associação. Nós temos a Associação Brasileira de Terapeutas de Família Cristãos, da qual eu sou presidente, que é uma associação cujo objetivo é divulgar a terapia familiar no meio cristão. E a gente tem vários projetos, né? Inclusive vamos ter um encontro em Gramado no próximo dia 15. Fala um pouquinho desse encontro. Quem é a convidada especial para estar conosco? A nossa convidada é a terapeuta de família Isabel Passos, né? Bem conhecida na Novo Tempo. E ela vai estar ali trabalhando com casais, né? Então nós estamos aí engajados nesse trabalho com famílias e casais. Quantos anos, mais ou menos, trabalhando com essa questão, Joel? Eu trabalho na área de família já há perto de 20 anos, né? Com terapia de família, de casal. Eu sou oriundo da área da saúde e aí me enganjei nessa área há perto de 20 anos atrás. E onde você costuma fazer suas palestras? Igrejas? Onde mais? Aonde convidam, né, pastor? Hoje eu tô aqui. Convidou, tá indo, né? Me convidaram, eu tô aqui, né? Onde Legal. A gente convida, a gente tem feito esse trabalho, né? Eu sei que vocês fazem um trabalho muito bonito lá no norte do Brasil, não é? O nosso instituto, que é o Instituto Famílias Funcionais, nós prestamos um trabalho de formação, né? Capacitação de terapeutas de família, que é um curso de pós-graduação, convênio com a Faculdade FAEM. Então, nós trabalhamos muito com as famílias pastorais também. Lá, nós formamos agora no Ceará, na Associação Cearense, um grupo de perto de 80 entre pastores e esposas. Nós trabalhamos para habilitar os pastores e as famílias pastorais a trabalhar com a comunidade nessa área de família, né? Muito, muito importante, né? Lá no Ceará, o pastor Nelson, correto? Pastor Nelson, um abraço para ele. Um grande abraço. Está nos vendo, né? Pastor Nelson é o presidente da associação lá. E em outras também, na União Norte e União Nordeste, nós fizemos esse trabalho. Que legal, muito bom. É muito bom realmente saber que as famílias elas estão sendo atendidas por pessoas assim que decidem dedicar a sua vida a esse ministério tão especial. Sim. Ok? Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Joel, fala um pouquinho da sua família. Pois bem, minha família, eu sou casado há 33 anos com a Elide, que é minha esposa, e nós temos 2 filhos, o Diego, que tem 30 anos, e a Júlia, que tem 25, e a gente tem 2 netos. E eu digo sempre que ser avô e ter netos, eu acho que é a cereja do bolo da família, né? E é muito divertido ser avô, né? E então, essa é a minha família. Que maravilha. Um grande abraço a eles. Agora vamos para esse momento interessante do debate, que eu tenho certeza que você também está ansioso. Vamos falar hoje sobre segurança para as famílias. Muito bem. Gente, assim, ó, eu vou estar aqui vendo os comentários de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, coloca aí, né? Aí, de acordo com o tema aqui, a gente vai trazendo e respondendo, tirando as dúvidas de vocês. Mas agora, para começar, eu queria fazer uma pergunta aqui pro Dr. Joel, né? Porque a gente se preocupa, às vezes, tanto com a nossa conta bancária, né? Financeira, né? Para estar uma conta gorda, às vezes, né? Se preocupa, às vezes, de entrar ali no vermelho. Mas também existe uma conta emocional. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso pra gente. Ok. O casamento é uma relação emocional, afetiva, e é a única relação que inclui a intimidade do casal, e ela é diferente das outras, né?
E esse nós chamamos em terapia de família o ólon conjugal, que é o que une um casal. E ele é muito importante. Eu sempre falo que um casamento ele não vem pronto, ele é construído. E essa construção, provavelmente alguém que está nos ouvindo já participou de construção e sabe que a gente cansa, a gente sua, não é fácil. E o casamento é assim. Alguns imaginam que o casamento vem pronto. Ele não vem pronto, ele é construído. Eu sempre falo para meus pacientes que quando um casal se casa, eles compram um terreno e materiais. E dependendo da estrutura dessa casa, chamada casamento, dependendo do tipo de material que vai ser colocado, vai ser mais resistente ou menos resistente. O que seria a poupança emocional? Para que serve uma poupança? Uma poupança é algo que a gente guarda para quando precisar no futuro a gente lança a mão. Alguma coisa que a gente guardou, né, que vai servir num momento de dificuldade, enfim, falando da poupança financeira. A poupança emocional é tudo aquilo que o casal investe no relacionamento conjugal. Todo investimento que é feito na relação conjugal. Alguns imaginam, eu aconselho muitos casais, assim, o que vocês têm feito, só vocês dois? A gente não tem dinheiro, porque a gente gostaria de ir para um hotel, a gente gostaria de sair, viajar mais, mas não está muito fácil. E eu sempre digo que não depende de dinheiro. Você pode ir na esquina, pode sentar na praça, porque a poupança emocional ela é construída. É todo aquele momento que um casal ele fica junto, não necessariamente não discutindo a relação. John Gottman, que é um dos autores que eu sigo e eu gosto bastante das pesquisas, ele pesquisou durante 36 anos os relacionamentos conjugais, inclusive eu usei ele muito num estudo, numa pesquisa que eu fiz de doutorado, e o John Gottman diz que um casal saudável, para funcionar uma relação conjugal, o casal precisa dedicar pelo menos 5 horas na semana para estarem juntos ali, conversando, se descortinando, construindo, fazendo projetos juntos. Então, a poupança emocional são todas essas coisas que o casal investe juntos ao longo do construir essa história. Porque muitas vezes quando vem a crise, o casal olha para trás assim, peraí, nós temos uma história junto, nós construímos, né, uma família, então a gente tem esse lastro. E eles vão em busca desses recursos para que esses recursos ajudem eles a superar os momentos de crise e de dificuldade, né? 5 horas por semana seria um horário, assim, uma quantidade de tempo interessante. Não precisa ser tudo num dia só. Não. Na verdade é que se divida isso ao longo da semana. Diluído ao longo da semana, exatamente. O que dá uma média de pelo menos aí 40 minutos a 1 hora por dia, não é verdade? Exatamente. Alguns fazem isso quando a vida é muito corrida, naquele momento da conversa do travesseiro, né? Ao deitar, vão conversando, vão colocando as coisas. E o que a gente coloca não é tirar esse momento para discutir os problemas, se bem que a gente não pode colocar os problemas embaixo do tapete. É conversa, é trocar ideias, é projetar o futuro, é o cuidado. Sonhar juntos, né? Sonhar juntos, né? Uma das coisas que a gente não paga nada é sonhar, né? E como é bom a gente sentar e sonhar as coisas, né? E os casais que sonham juntos e podem realizar esses sonhos juntos, com certeza são mais felizes, né? Exatamente. A necessidade de ter um projeto. Muitas vezes a gente avalia... eu uso muito um instrumento chamado Yazavik, que é um instrumento que avalia o nível de satisfação conjugal de ambos os cônjuges, né? E um dos construtos desse teste que a gente usa, ele é como que o casal vê o futuro dessa relação. E em alguns casais que a gente pesquisa, usa esse questionário, a gente vê que eles não têm nenhuma perspectiva para o futuro, né, do relacionamento. Porque muitas vezes moram embaixo do mesmo teto, mas não tem um projeto em comum.
né? Então, para manter o casamento, eu preciso olhar para frente, né? Tem um comentário aqui que eu achei bem interessante, eu queria compartilhar. É da Ismaelita. E ela colocou assim, ó. Sou casada há 14 anos. Amo meu esposo como se estivéssemos em lua de mel ainda. Ederson Leandro, acho que é o esposo, né? Que bonito ver uma declaração dessa hoje em dia, né? Mas a gente vê que muitas pessoas não têm esse pensamento sobre o casamento. Muitos, na verdade, rotulam o seu casamento como impossível de ser feliz, que não tem mais jeito, não tem mais solução, que não consegue se realizar, né, estando com aquela pessoa. E aí vem toda essa história, a rotulação que a gente costuma ver. E aí eu queria também lançar aqui mais uma pergunta para vocês com relação a isso, né? E quando se rotula assim o casamento, qual é o resultado disso? Rotula-se negativamente normalmente, né? Exatamente. Na comunicação entre um casal, nós sempre defendemos que essa comunicação ela tem que ser assertiva, né? E essa comunicação, quando ela não é assertiva, muitas vezes acaba a pessoa rotulando. Quando eu rotulo, eu sempre digo, quando um rotula o outro, e geralmente os termos que a gente usa para rotular o outro tu nunca faz isso, tu sempre faz aquilo. E quando eu rotulo, eu acabo colocando ele numa situação de não mudança, né? Eu estou engaiolando a pessoa, porque eu estou definindo, colocando um rótulo na testa. Você é desajeitado, você não é cortês, você é isso, você é aquilo. E, na realidade, tem um pensamento de Goethe, se eu não me engano, ele fala que nós não deveríamos tratar as pessoas como elas são, mas nós deveríamos de tratá-las conforme as possibilidades que a gente pensa que elas poderiam estar no futuro. Ou seja, esse crescimento emocional, ele é um crescimento para melhor, né? Então, com o passar do tempo, eu vou apostando na outra pessoa e ela vai, então, mudando, ela vai crescendo. Depois que se tem alguns anos de estrada, né, de casamento, a gente vê que, olhando para trás, que a gente vem num processo de amadurecimento, né? Às vezes, lá no começo, quando a gente não tem muita experiência emocional, a gente sofre por algumas coisas, mas depois a gente acaba criando imunidade, amadurecendo, e a gente consegue resolver as dificuldades. Um dos grandes problemas do casamento, que muitas vezes, para começo de conversa, eu acabo casando com a fantasia que eu fiz do outro, né? Isso é muito comum, né? Infelizmente, isso é muito exato, comum, né? Mas uma expectativa, como se o outro tivesse prometido que seria daquela maneira e nunca. Exatamente, porque na realidade, quando nós vamos, isso já há muitos anos, os estudos mostram que quando nós vamos em busca de uma pessoa, a gente vai em busca de outro para que ele nos ajude a resolvermos nossas questões intrapsíquicas mais profundas, ou seja, nossos conflitos e tudo mais. Porque a gente vai buscando o outro com o nosso pé, mas que sirva, né, que o sapatinho sirva no nosso pé. Então, muitas vezes a gente casa com uma fantasia do que é o outro. E aí, aos poucos, a gente vai fazendo um processo de caindo na realidade, que o outro não é toda aquela fantasia que eu fiz. Ele é uma pessoa normal, como eu, tem meus defeitos, tem minhas virtudes, né? E tem uma autora que ela diz que a partir daí que o casamento começa a ser construído, quando se desconstrói a fantasia. E aí ele começa a ser construído dentro de uma noção mais realística, né? E uma outra coisa que eu vejo que frustra muito os casais é que as pessoas não pensam, elas pensam que como se casa dentro de um processo de fantasia, elas acham que elas não vão ter dificuldades.
Ah, não, o amor supera tudo. Ah, de repente o dinheiro vai ser curto. Não, mas a gente se ama, tudo vai dar certo. E não é bem assim, né? E aí, quando a gente estuda o ciclo vital da família e o casal passa por esse ciclo vital, nós vamos vendo que existem crises que nós chamamos de crises previsíveis. Uma das primeiras crises passou o período do casal sozinho, vem o primeiro filho, se o casal opta em ter filhos. E e ali já vem uma crise, porque onde eram 2, agora vão ser 3. E existe a necessidade de rearranjar essa relação familiar, porque daí entra um segundo casamento. Quando nós nos casamos, nós fizemos um casamento conjugal. Quando nós temos filhos, nós fizemos um segundo casamento, que é o casamento parental, que é onde o pai e a mãe se unem para cuidar dessas crianças, desses filhos. E aí a família vai evoluindo e o casamento vai avançando durante esse ciclo evolutivo da família. E a gente começa sozinho, né? E se o ciclo é natural e normal, os filhos ficam adultos e o que eles vão fazer? Eles vão embora de casa. E aí, quem fica? Casal. Quem começou? E o interessante é que durante todo esse período há necessidade da poupança emocional, que é o investimento na relação do casal. E se isso acontece, o casal consegue passar por todas essas fases, criar os filhos, passar pela adolescência dos filhos, estimular os filhos para que sejam autônomos, né? E que a gente cria para o mundo, como diz aí, né? Para eles ir embora, tocar sua vida, formar um novo núcleo familiar, se quiserem. E aí o casal vai ficar sozinho. E o que muitas vezes acontece é que durante muitos anos os casais ficam investem mais no casamento parental, olhando mais para os filhos, cuidando, não tem nada de errado nisso, mas às vezes negligenciando o casamento conjugal. E quando os filhos vão embora, eles se olham e se encontram como 2 desconhecidos. É a tal da síndrome do ninho vazio. Do ninho vazio, porque veja bem, se você reencontrar um colega teu lá da escola, lá de 20 anos atrás, e você nunca mais viu essa pessoa e não se relacionou com ela, quando você vai encontrar novamente, tem muitas diferenças. E o casamento é isso. Se um não acompanha o crescimento, se um não estimula o crescimento emocional do outro, quando chega lá na frente, se eles ficaram muito fixados nessa tarefa de criar os seus filhos, quando chega lá na frente, eles se veem como 2 desconhecidos. E é comum, muitas vezes, até fazer o divórcio, se separarem nesse período, porque não investiram na relação conjugal. Sim. Então, essas 2 relações, elas estão intimamente ligadas. Casamento conjugal, marido e mulher. Casamento parental. E quando se passa aí pelo processo da crise, né? Tem aqueles problemas que todo casamento tem e não se resolve. Aí você trouxe aqui pra gente a família de palitinho, né? Trouxe a minha família de palito. Agora aqui, então. Então, vai lá. Aqui é o pai e a mãe, né? A família do palito. Quando eu estava preparando isso aqui, eu lembrei das histórias da tia Cecel, né? Que é bem assim, né? Ela usa palito, copinho. Bem didático, né? Então, veja bem. Esse cordão vermelho, não sei se vocês estão enxergando, esse cordão vermelho é o vínculo conjugal. Porque só existe casamento quando tem vínculo. E a formação do vínculo é algo extremamente complexo. Então, o vínculo afetivo, né, que é algo bem profundo, que esse vínculo não acontece no momento que você assina o contrato no cartório ou diz o sim na igreja. Esse vínculo ele vai sendo construído ao longo do tempo. E ele poderá ser um vínculo forte, que quando vem as vicissitudes da vida ele não arrebenta, ou poderá ser um vínculo enfraquecido. Pois bem, aqui está o casal, o pai, o marido e a mulher. Quando vem as crianças, e o pastor está com as crianças na mão. Então nasce o primeiro filho, Coloca né? o filho aí, pastor. Então vem o filho, coloca mais um,
Vamos colocar mais um. É uma família mais antiga, 4 filhos. Não tinha televisão naquela época. Essa que é uma família mais numerosa, né? Mais difícil de encontrar uma família assim, né? Então, veja bem, isso aqui é uma família. Esses 2 palitinhos que eu estou segurando é o pai e a mãe. E formam um casamento conjugal, que foi o que começou, que é a relação marido e mulher, e o casamento parental, pai e mãe para cuidar desses filhos. Se existe harmonia na relação, né, é como um vai e vem do mar, né? Tá tudo tranquilo. Agora nós vamos ver se existe conflito, como é que ficam os filhos. Ó, conflito, ó, até caíram, né? Então, esse relacionamento marido e mulher, ele é fundamental, porque eu sempre digo que os filhos, eles também se relacionam com a relação dos pais. Então, se esse movimento dos pais é harmônico, tá tudo certo. Se existe conflito, os filhos ficam numa situação de extrema insegurança. E o pastor Wallace falou da segurança emocional. E a segurança emocional, ela é uma estrutura, uma das estruturas mais importantes. Porque muitas vezes os pais ficam muito preocupados com a roupa, com a comida. Isso é fundamental, porque a função da família, a família tem 2 funções básicas, que é nutrir e normatizar. Nutrir é tudo que precisa para que o filho se torne adulto, autônomo, né? Desde o calçado, a roupa, o alimento, a escolaridade, a educação e o afeto, principalmente. O amor, isso é nutrição. E normatização é ensinar para eles as regras da vida, né? Que tem que começar em casa, para ele ser um sujeito autônomo, para ele se conseguir circular numa sociedade que também tem regras, ele precisa receber esse aprendizado em casa. Então, a função da família é 2, nutrir e normatizar. Então, com isso, doutor, podemos dizer que o estado emocional dos filhos depende do estado emocional dos pais também? Tem uma ligação muito forte. E existem muitas pesquisas, inclusive aqui na PUC em Porto Alegre, tem um centro de pesquisa que eles pesquisam muito sobre isso. E aí nós entramos nas disfunções familiares, né? Porque quando o casal não dá conta da relação, muitas vezes esses conflitos, né, do casal, eles transbordam para a parentalidade. E muitas vezes os filhos são chamados para estabilizar esse casamento dos pais. E aí que ocorrem triangulações, coalizões, né? Enfim, uma mãe se alia a um filho contra o pai, e aí são as patologias familiares, né? Então, se o casamento é estável, ele gera um ambiente de estabilidade para a família. Se o casamento é conflituoso, ele transborda, essa insegurança conjugal é transbordada para a parentalidade. E aí os filhos se sentem inseguros. Júlio, entra na conversa com a gente aqui, Júlio. O que você está achando disso aí? O doutor falou a respeito do casal que se separa após o filho crescer e vai embora, tal, aí fica os 2 ali sozinhos. Eu sempre tive uma preocupação com isso, porque eu tenho um filho também. Uhum. E eu gosto muito de viajar. Eu queria te perguntar assim, quais seriam as soluções para isso aí? Qual a solução para o casal, depois que os filhos crescerem e sumirem do mapa, né? Do radar, né? Do radar, para eles não ficarem loucos ali e quererem se matar, né? Porque eu também sou da área da saúde, e eu vejo que muitos casais, quando eles se veem um com o outro, eles, olha, é terrível, né? Porque estão sozinhos, não tem mais aquela conversa a 3 ou a 4 ou a 5, né? Então eu gosto muito, assim, eu gosto muito de viajar. Viajar, fazer coisas assim inusitadas, assim, eu pego meu carro, eu não programo nada e viajo. E minha esposa gosta também de fazer isso também comigo.
eu te pergunto assim, o que seria interessante fazer? Qual seria a solução para esses casais que estão passando por isso e aqueles que vão passar por isso? Sim. Nós vemos que tudo envolve planejamento. Nós precisamos projetar a relação. Por exemplo, se daqui 10 anos você, na sua projeção, você se vê sozinho com a sua esposa, o que vocês vão fazer juntos? Para começo de conversa tem que ter muito companheirismo, muita amizade, né? Que a amizade é um dos elementos fundamentais de um relacionamento saudável, né? Então, a necessidade de sempre o casal estar projetando as coisas do futuro, porque se os filhos já estão prestes a sair de casa, qual é o projeto futuro? Eles vão se ver sozinhos. O que nós vamos fazer? O que vamos fazer com essa liberdade? Porque os filhos, principalmente quando são pequenos, eles realmente tomam bastante espaço na família. A casa praticamente ela é grande, mas ela diminui, né? Exatamente. Eles ocupam um espaço. Então, assim, por exemplo, se você tem um bom amigo no seu cônjuge, é gratificante, né? Como é bom a gente encontrar os amigos, né? Aqueles amigos, assim, que tu pode sentar, conversar, rir junto. E casamento é isso. São muitos momentos de amizade, né? Então, isso é algo que a gente tem que já ir praticando, né? E aí eu queria trazer um assunto que o livro fala, que eu acho que também contribui bastante para chegar lá nessa fase em que vai ficar só o casal e os dois se reconhecerem, né? Terem essa cumplicidade e tudo mais. Que eu acho que é um dos grandes problemas da maioria, né, das crises que há no casamento, é a comunicação, né? A falta da comunicação assertiva. Então, vamos discutir um pouquinho aqui também essa questão. Quais habilidades a gente tem que desenvolver para ter uma comunicação assertiva? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos compreender sobre... eu ensino lá no pós-graduação a teoria da comunicação, é algo mais complexo. Mas, enfim, as coisas acontecem, se constroem pela palavra. Tanto é que se nós abrirmos a Bíblia, nós vamos ver que pela palavra Deus criou o universo, né? E aí, aquilo que você fala, você está construindo, né? Por isso que as palavras de edificação para os filhos é muito importante, né? Aquilo que se fala, e as palavras são póstumas, né? Meu pai não é mais vivo, há uns 12 anos meu pai já faleceu. Eu ouço o meu pai falar, não ouço vozes, não tem nenhuma psicopatologia, não. Mas aquilo que o meu pai falava e repetia, meu pai era um homem de muita fé, fica. Então, assim, quando que você precisa de buscar esses recursos? Quando você está passando por uma situação de dificuldade. E quando eu passo por alguma situação de dificuldade, eu ouço meu pai dizer aquilo que ele sempre dizia lá dentro da família. Vamos orar, vamos entregar ao Senhor, vamos nos ajoelhar aqui, Deus proverá. E são essas as vozes. Então, meu pai não vive mais, mas ele continua, porque essas vozes internas estão gravadas lá no inconsciente, né? Então, as palavras, elas constroem. E quando são palavras negativas? Quando são palavras negativas, elas desconstroem. E o problema é que muitas vezes o casal, eles, nesses momentos, e Ellen White fala que são momentos de não muita inteligência, né? Esses momentos desinteligentes são aqueles que a gente rotula o outro pelo lado negativo. Ora, se eu rotulo o outro pelo lado negativo, eu estou confirmando que ele é incapaz em determinadas áreas, que ele é desajeitado, que ele é isso, que ele é aquilo. E aí que vem essa questão dos rótulos. Se eu rotulo, se eu falo coisas boas, coisas bonitas, como tu leu aí que um casal e ela falou, né, meu marido, colocando palavras de apreciação, né, no esposo, a pessoa vai se tornando aquilo também, né? Então, é muito importante as palavras. E a comunicação assertiva,
a gente precisa entender um pouquinho de comunicação. As palavras são apenas 7% da comunicação, porque tem a comunicação não verbal. E eu preciso para eu me comunicar bem com as outras pessoas, eu preciso que a comunicação verbal e a não verbal andem no mesmo sentido. Se elas são contraditórias, eu falo uma coisa e desfalo, né? Se tivesse essa palavra, e desconstruo a mesma coisa através dos meus gestos, dos meus atos, né? Das minhas ações. Então, a comunicação, ela precisa ser congruente. E a comunicação assertiva não é só o que eu falo. Eu preciso compreender se o outro entendeu o que eu quis falar. Isso é assertividade. Então, existe apenas 3 tipos de comunicação. Ou ela é assertiva e o casal se compreende. E na comunicação assertiva, eu preciso muitas vezes de perguntar. Só um pouquinho, você me falou isso, mas eu não entendi muito bem. Você estava querendo dizer isso? Não, eu estava querendo dizer aquilo. Ok, então agora eu entendi. Porque às vezes um conflito começa com alguma coisa mal entendida. Eu acho, tu me falou isso, porque é isso, e daí já vem o conflito. Então eu preciso me certificar do que o outro falou. E aí, baseado naquilo que ele entendeu, eu sigo o meu diálogo. E isso é comunicação assertiva. Mas essa comunicação assertiva, ela só é construída dentro de um ambiente de equilíbrio. Se um dos cônjuges está sempre aqui e o outro é inferiorizado, não existe, é difícil ter uma comunicação assertiva, né? Então, o que acontece? Se ela não é assertiva, ou ela é agressiva ou ela é passiva. E a gente observa que muitas vezes os casais, eles estão adoecidos emocionalmente porque um é dominador e o outro é dominado. Né? Então, esse desequilíbrio, e aí não existe construção. E os autores lá da comunicação, eles dizem que comunicação e relacionamento é a mesma coisa. Porque o relacionamento de um casal é construído através de como eles se comunicam. Né? Então, a comunicação, para ser construtiva no casamento, ela precisa ser uma comunicação assertiva. Sim. Que maravilha, né? A gente vendo e ouvindo o Dr. Joel falar e essas dicas aqui, né, faz com que a gente compreenda a importância dessa comunicação. Certa vez alguém disse, né? Comunicação não é somente aquilo que eu falo, mas é aquilo que a pessoa está entendendo. E muitas vezes é possível que lá no seu lar esteja havendo alguma dificuldade, porque a comunicação ela não é uma comunicação assertiva. Queridos, o nosso tempo está voando aqui, né? Sim. Está voando e nós precisamos chegar ao final, mas pode falar, Lu. Mas ainda tem algo muito importante que a gente tem que falar. Nessa questão aí dos nossos relacionamentos, a gente vai errar muito, né? Vai acertar, mas vai errar muito. Faz parte do ser humano errar. E aí é onde entra algo que é, assim, primordial para que um relacionamento, qualquer relacionamento dê certo, que é o perdão, né? E aí eu gostaria que também vocês falassem mais um pouquinho sobre isso. E aí o lugar do perdão no relacionamento, no casamento, na família? Em primeiro lugar, eu preciso compreender que para eu construir um relacionamento conjugal não cabe o egoísmo. Muitas vezes eu converso com casais e eu não vejo a voz do casamento. Eu ouço o meu e alguns se dirigem aos filhos dizendo, porque o meu filho, e às vezes o casal está presente, né? Porque o meu filho, porque o meu carro, porque a minha casa. E esses dias eu chamei a atenção de um casal e disse assim, vocês estão aqui conversando, mas eu não ouvi ainda o casamento de vocês. Como assim? O senhor não ouviu? Não, nós precisamos dar voz ao casamento. E para dar voz ao casamento, eu preciso falar nós. O nosso filho, a nossa casa, os nossos projetos, a nossa vida, isso se relaciona a casamento. Agora, se eu falo o meu, um fala o meu, o outro fala o meu também, não existe essa construção, né? E aí, dentro, se o casal ele vai fazendo esse treinamento e vai formando um vínculo, eles compreendem que, se ele jogar água para dentro do barco, é os dois que vão
afundar. É o casamento que vai afundar, né? Porque alguns não pensam no casamento. Eles vão vivendo juntos, mas o casamento não é verbalizado e não é construído e às vezes não existe. Porque fica só nessa situação egoísta. Sim. Se eu sou egoísta, eu tenho muita dificuldade de perdoar, porque eu consigo só olhar para mim. E existe um termo que chama alteridade, né? Eu preciso me colocar no lugar do outro, né? Como será que a minha esposa se sentiu frente a determinada situação? Olha, realmente aquilo que eu fiz ofendeu ela. Então, eu vou pedir perdão. A questão do... É possível um casamento estar morto e as pessoas juntas ainda? Por o que tu falaste aí agora, né? E às vezes não tem mais o diálogo, o eu sobrepõe ao nós, Sim. né? É possível isso? Eu vejo essa questão muito corriqueira hoje nos casamentos em geral. É possível isso, né? Sim. Eu estudo muito sobre a satisfação conjugal. A satisfação conjugal ela não é determinante para um casal estar juntos. Então, existem muitos casamentos que eles estão ali, mortos, mas nenhum teve coragem de enterrar. ou tá ali, na UTI, e ninguém conseguiu ainda reanimar aquele casamento, né? Então, porque envolve muitas questões, né? Mas eu penso assim, que o amar é uma escolha. Que se o Deus que nós cremos, e eu sempre digo assim, que quando a gente vai escolher o nosso cônjuge, a gente é muito imaturo, né? A gente é muito imaturo, a gente não consegue enxergar. E às vezes tem dificuldades, né? Não combina muitas coisas, enfim. E eu sempre falo assim, o Deus que nós cremos, ele é capaz de transformar casamentos, mesmo que forem equivocados, em casamentos funcionais, em casamentos que funcionam. Porque o amar é uma escolha. Eu escolho amar a pessoa. Aí alguns vêm com aquele papinho, eu não amo mais. Bom, se não ama mais é porque você não está mais dando atenção para essa pessoa, é que você não está mais dando a importância que ela tem na sua vida. E aí, com isso, a coisa vai esfriando e aí, daqui a pouco, gelou a relação. Daí a pessoa, eu não sinto mais nada por ele, não sinto mais nada por ela, vamos seguir a nossa vida, né? Então, eu penso que o amar é uma escolha. E eu posso escolher amar de novo. E tem uma coisa que eu gostaria de falar, que Deus é tão sábio que eu vejo a instituição casamento faz parte do plano de salvação. Porque é ou não é um desafio estar casado? Quando eu dou palestra por aí, eu sempre pergunto, o que é mais fácil, casar ou ficar casado? Todo mundo diz que mais fácil casar. Sim. Né? Eu brinco que sempre tem um doido querendo casar aí, né? Então, casar é mais fácil. O desafio é se manter casado. Dentro disso, eu ouvi outro dia, nem me lembro onde, assim, uma frase que me marcou muito e é muito real, que é a seguinte: se eu não sou transformado, eu não permaneço casado. E é bem isso, né? Exatamente. Então, veja bem, para você alcançar a salvação em Cristo Jesus, o Espírito Santo precisa fazer a obra onde? No meu coração. Ora, se eu permito que o Espírito Santo faça a obra no meu coração, eu vou sendo transformado cada vez para melhor. No casamento, eu preciso amar, eu preciso compreender, e à medida que eu vou sendo transformado, porque mais de 90% das pessoas que buscam terapia, elas dizem que o problema está com quem? Com o outro. E eu sempre brinco, quando vem com esse papo, eu digo, arruma uma mais atualizada, porque essa é tão antiga quanto ao Éden. Quando Deus perguntou para Adão o que tinha acontecido, Adão disse, foi a mulher que o Senhor me deu. Então essa justificativa é muito antiga. Sim. Daí eu sempre digo, arruma uma mais recente, né? Porque essa daí já passou. Então, a pessoa diz que o problema é o outro. Dentro desse projeto do plano da salvação, porque não é fácil você conviver com a outra pessoa e não sair algumas faíscas, né? E para isso eu preciso me adaptar. E para isso eu preciso
abrir mão do meu egoísmo. E para isso eu preciso ser transformado. E eu sempre pergunto assim, para o meu casamento melhorar, quem é que precisa melhorar? É eu. Eu não tenho o poder de melhorar o outro. Então, o que acontece? Dentro desse processo de crescimento e amadurecimento emocional do casal, se eu vou crescendo emocionalmente, eu vou me tornando a pessoa mais amável, vou me tornando a pessoa mais polida. E aí, essa pessoa vai te ver uma nova criatura. E eu tenho uma teoria que ainda não confirmei nos estudos, que só é possível se apaixonar uma vez pela mesma pessoa. Ora, como ficar casado o resto da vida e apaixonado? Se a esposa vai sendo transformada, o marido vê nela uma nova criatura e ele se apaixona de novo. E vice-versa. Porque ela não é a mesma pessoa. Se o marido vai sendo transformado, a esposa vai vendo nele uma nova criatura e ela se apaixona de novo por ele. E se ambos forem crescendo, é possível eles se apaixonarem eternamente, até que a morte os separe. Né? Mas tem que ser transformado para ver esse amor, essa paixão de novo, essa admiração. Porque eu sempre digo, não é fácil mudar. Mudar custa tempo e dá trabalho. Mas é recompensador, né? E tem que ser joelho no chão, porque é só Jesus na causa, para a gente mudar, abrir mão do nosso egoísmo. E quando eu vejo isso acontecendo no meu cônjuge, eu amo mais ele, porque eu vejo que ele está lutando para ser algo, para ser uma pessoa melhor. E aí o nosso casamento vai ser melhor. Uau, que palavra poderosa. Queridos, nós poderíamos passar a noite toda aqui falando sobre isso. E eu sei que você na sua casa aí também, ou talvez em outro lugar que você esteja, também poderia passar mais tempo ouvindo. Mas precisamos encerrar. Mas encerramos com essa palavra poderosa, né? Transformação. O que nós estamos precisando é de transformação. Por esse motivo, nós queremos apelar a você nessa noite. A olhar para si mesmo, olhar para a sua família, olhar para o seu casamento e pegar as dicas e os conselhos que aqui foram apresentados. Por esse motivo, eu quero dizer que não pode faltar também na tua casa, no teu lar, na tua família, aquele que com certeza é o autor da família, o nosso Deus. Somente Deus é soberano e somente Ele pode restaurar aquilo que porventura aos teus olhos não tenha mais restauração. E de todas as dicas e conselhos que apresentamos aqui neste programa, podemos dizer que a oração é um processo vital para a restauração de cada casal. Se você está com dificuldade com o seu marido, ore. Você está com dificuldade com sua esposa, ore. Vocês estão com dificuldades com os seus filhos, orem. Coloque outros passos em prática também, mas a oração precisa ser o primeiro de todos eles. Dr. Joel, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço.